Há pessoas que não desistem por nada. E você vai acompanhar agora, no Zorra Total, a incrível, fantástica e extraordinária saga de Joseph Klimber. Veja! As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos. Pois existem pessoas que não se abatem por nada. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Eu estou falando, obviamente, dele, do jovem Joseph Klimber. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje no programa. A vida é uma caixinha de surpresas. Sou eu. Bem, nossa história começa muito cedo, em 1975. Quando Joseph Klimber era ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos de idade. Era campeão mundial de luta livre. Estava no auge de sua carreira e de sua forma física. Joseph Klimber, o nosso exemplo vivo de hoje. Sou eu. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com a sua pequena Anne, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Ai, cachorra! Ai, cachorra! Acontece que, de estômago cheio, Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena. E sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso deixou-o paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Lado esquerdo. Tá certo. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não este homem. Não Joseph Klimber. Sou eu. Que abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Alô, tudo bem, como vai? Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo. E em pouco tempo ele inventou um multi-atendedor automático de telefones. Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph perca completamente a sua voz. Não dá! Aquela... Juntamente com a voz, ele perde seu emprego como telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não Joseph Klimber. Joseph Klimber, que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam o que é a perseverança. Vejam o que é a força de vontade. Graças a seu ouvido apurado e a fantástica habilidade adquirida com a sua mão direita, ele se tornou maestro da orquestra de sua cidade. Mas nem tudo são flores na vida de Joseph. E numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore. Quando ninguém sabe como nem porquê, uma bombinha de São João estoura ao seu lado. Isso o deixa completamente surdo. Surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas estamos falando de Joseph Klimber. Joseph Klimber, que nesse período da vida resolveu abandonar a cidade. Vou embora. Mudou-se para o campo, para ter contato com a natureza, respirar um pouco de ar puro. Mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda, arranjou um emprego como operador de uma máquina de moer cana. Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento e popa quando a máquina tritura o seu braço direito. O mais impressionante é que mesmo sem poder falar, Joseph Klimber solta um urro desesperado de dor. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado. Mas por Deus, esse é Joseph Klimber! O maior exemplo vivo de perseverança já visto sobre o planeta Terra. Joseph Klimber voltou para a cidade.
Voltou para encarar todos os seus fantasmas. E em uma noite especial, fechado em seu apartamento, envolto em uma aura de magia e um estranho vento que soprava do leste, Joseph Klimber incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo: América, Ásia, Europa. Mas a vida... Aqui, surpresa! A vida é esta sim uma caixinha de surpresas. Pois numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh... Van Gogh. Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh... Van Gogh. Joseph Klimber acidentalmente incorpora o espírito de Angar, o terrível, e numa horrenda luta mediúnica, sabe-se lá Deus como este homem amputa as próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas esse é Joseph Klimber. Em pouquíssimo tempo, este homem se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões de cartas por dia. Eu disse milhões de cartas por dia. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Um exemplo de que não devemos desistir nunca. Não devemos desistir nunca. Mas a vida... Ai! Oh, não, palhaçada, não, chega, palhaçada. Não, palhaçada. Isso é uma palhaçada. Continua. A vida, esta sim, é uma caixinha de surpresas. Pois acreditem, numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios por correspondência, o trabalho de Joseph quintuplica. E devido ao estresse, ele morte e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph Klimber só vê uma saída. Não, tranquilo, não, tranquilo, relaxa. Joseph Klimber vendeu as suas córneas para um banco de olhos. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, quem sabe até um pouco jururu. Mas este é Joseph Klimber! Esse incrível ser humano que aqui está, hoje ganha vida como um feliz e bem-sucedido peso para papel.